Uma internet descentralizada e justa, onde os usuários controlam seus próprios dados, identidade e destino. Essa é a proposta da Polkadot, um ecossistema com a capacidade de conectar vários blockchains. Gustavo, que está aqui, vai explicar o que é isso, para quem não conhece, em uma rede única. Recentemente, a Polkadot se juntou ao Banco Central e ao FRJ para aprofundar pesquisas sobre a interoperabilidade entre blockchains e a moeda digital que está chegando, o Drex. Então, para explicar melhor isso tudo, o que significam todas essas iniciativas, eu recebo aqui o Gustavo Joppert. Muito obrigado pela sua participação aqui no Rio ETEC, diretamente de Lisboa. Muito bom, muito bom, muito bom. Muito obrigado por estar aqui. Bem, para começar a falar o que é a Polkadot, eu vou ter que fundamentar um pouquinho antes o que antecedeu a Polkadot. Né? Claro, certo. Então, a blockchain, ela é baseada em ecossistema, né? Ela não é uma entidade, ela não é uma empresa, ela nada mais é do que digamos assim, uma vontade coletiva de ter um sistema de dados descentralizado. O que significa isso no fim do dia? Eu vou começar ali pelo Bitcoin, né? Uhum. Bitcoin, quando ele surge e ele começa a se tornar popular, ele vem muito com uma ideia na qual a sociedade precisa mais de verdade do que confiança, né? Bitcoin, ele surge ali na época do subprime, né? Após a crise de 2008, e a ideia dele é ser um livro caixa, digamos assim, de forma mais simples e resumida possível, na qual você pode registrar transações. Não vou entrar muito na parte técnica de como é que isso acontece tecnologicamente, mas basicamente essas transações elas não podem ser modificadas. Se você vai para qualquer lugar que você tem um ser humano, esse ser humano ele pode modificar as informações no papel, no computador pessoal ou até mesmo dentro de um servidor privado, centralizado, né? A centralização ela vem disso. Dentro de uma tecnologia blockchain, você descentralizou isso, não dando mais a possibilidade que o ser humano altere dados, né? Dentro de um banco de dados, seja ele qual for. E aí por isso que vem essa questão do mais verdade e não é sobre confiança. Transparência também, né? E também transparência. As transações em blockchains públicas, tais como Bitcoin, aplicações do Ethereum e, inclusive, Polkadot, elas são transparentes. Então, você pode realmente fiscalizar, você pode entrar e ver o que aconteceu entre contas. Não importa quando ela aconteceu, ela não pode ser alterada. Então, o Bitcoin começou como esse livro caixa, digamos assim, de uma forma super simplificada. Mas é isso. O Bitcoin, ele começa dessa forma e aí você evolui a blockchain para o Ethereum, que ele traz uma lógica computacional dentro da lógica descentralizada. Então, o computador nada mais é do que uma forma de você fazer com que dados, né, input de dados e output de dados, né? Se tal coisa acontece, tal coisa acontece. Processamento de informação. Processamento muito bom, exatamente. Então o Ethereum ele trouxe essa lógica para a blockchain, fazendo com que não mais a gente só tivesse uma base de dados uma capacidade, né, de registro super simples. O Bitcoin é super simples na questão de dados que ele registra. Você depois complexifica um pouco mais, trazendo a capacidade de processamento descentralizada. Então, assim, gosto de dizer que é como se você estivesse fazendo um grande computador descentralizado capaz de fazer de trocas de dados e processamentos de informação como um computador, né? Aí a Polkadot, da onde a Polkadot vem? A Polkadot, ela vem do Ethereum. O chefe de tecnologia, CTO do Ethereum, Gavin Woods, ele é o fundador da Polkadot. Na época, eu acredito que ele teve uma visão, ele criou o Ethereum junto com o Vitalik, e ele teve uma visão de que seria melhor ter uma outra forma de blockchain. Porque qual é a questão do Ethereum? O Ethereum ele não trazia tanta escalabilidade se ele crescesse muito. Então, imagina, a cada minuto, a cada segundo, ele faz 8 transações.
Imagina o planeta Terra inteiro entrando numa fila para fazer transação, né? Ah, vou te transferir alguma coisa, vou usar a rede aqui para pagar, para entrar no ônibus, digamos assim, digamos daqui para frente, né? A gente consegue botar blockchain em tudo. Então, ela não era escalável. Não só não era escalável, como ela não era especializada, ela era generalista. Então, o Ethereum, ele nasce desse movimento, ele se torna, digamos assim, um experimento que dá certo, né? No sentido Tá de... rolando, hoje em dia funciona, né? Super, super, né? Mas Para o ele... seu propósito, né? Não, cresceu assim, eu não imaginava na época que ia chegar e vai crescer mais, né? Mas o design dele inicial, acredito eu, pelo próprio arquiteto da tecnologia, poderia ser alguma coisa diferente, e ele tomou a decisão. O Ethereum seguiu, é maravilhoso também, né? É uma tecnologia incrível, é uma comunidade incrível, é um ecossistema incrível, com muita inovação, mas aí o Gavin Woods decide fazer isso. Por que ele também faz isso? Ele entende que cada blockchain, né, o Ethereum é uma blockchain, né? E ele entende que as blockchains elas podem ter especializações próprias. Então, o Ethereum não necessariamente ele é especializado em criar uma rede descentralizada de processamento para banco. Banco tem muitos problemas. A gente tem questão de custódia, a gente tem questões de até solvência, a gente tem questões de liquidez, transação, não sei o quê. Uma outra, por exemplo, que é sobre criar uma internet descentralizada de energia elétrica, né? Então, o Ethereum em si, ele é uma blockchain com as suas próprias regras. Então, não necessariamente são as melhores regras para todas as realidades possíveis dos seres humanos, né? Da nossa sociedade. Então, o que a Polkadot fez? A Polkadot falou, bem, eu vou ser uma infraestrutura para que qualquer blockchain possa nascer aqui, se conectar a mim, compartilhar da minha grande segurança, né? Ou seja, a segurança da Polkadot é que ela tem um espaço de blockchain já muito descentralizado, onde eu, como projeto novo, posso entrar e compartilhar essa segurança. Mas eu posso ser especialista com a minha própria tecnologia. Eu não vou precisar mudar um pouquinho a Polkadot, como as pessoas pegam o Ethereum, mudam o Ethereum para transformar em algum produto. Eu vou criar o meu produto. Eu vou ter liberdade. Vou fazer uma comparação grosseira aqui, não sei se é isso. É como se fosse um marketplace de blockchains, um ecossistema de blockchains em que as pessoas podem escolher qual a que mais serve ao seu propósito. Sim, eu mudaria um pouco a ideia de marketplace. É um ecossistema de troca, né? É um ecossistema no sentido que você tem várias espécies, essas espécies são diferentes e elas podem ter sintropia, trocando nutrientes. Que nutrientes são esses? A troca de dados. Porque se eu crio uma blockchain fora do Ethereum, por exemplo, com a minha lógica própria, como é que eu comunico dado com o Ethereum? É muito difícil. É caro, é custoso, demora. É a tal da interoperabilidade. Palavra difícil. É a capacidade de blockchains trocarem dados de forma até mesmo automática, rápida, independente de espaço geográfico, né? Então, é um ecossistema onde eu posso ser especialista naquilo que eu sou bom, com a minha tecnologia, com a minha lógica, com a minha forma inovativa de ser, sem limitação. E tem uma outra blockchain que pode ser cinética a mim ou não, e ela também é especialista naquilo. Então, é um ecossistema onde eu consigo criar blockchains independentes, mas que compartilham da segurança, compartilham da interoperabilidade e podem trocar dados entre si. E aí você começa, né, a poder criar produtos, a gerar valor social que antes poderia ser um pouco mais difícil. Então, hoje em dia eu tenho blockchains dentro da Polkadot, as quais a gente chama de parachains, né? São blockchains mesmo. Eu ia perguntar, era uma das minhas perguntas. Qual é a diferença de parachain e appchain? Eu vou chegar lá. Vai chegar lá. Então, a parachain, ela é uma blockchain própria, independente. Ela tem o seu block space, né? Ela tem sua rede descentralizada, ela cria sua própria comunidade. A própria comunidade, cada parachain dessa, cria os seus nodes, né? Que são seus, digamos assim, alicerces para não cair a rede, digamos assim, né?
coisa importante sobre a blockchain é que o que é ser descentralizado no final do dia? É você estar com esses nodes rodando esses protocolos de dado e eles podem estar espalhados pelo planeta inteiro. Então, não sei, acabou a energia do Brasil. Não tem problema. Não tem problema. Eu tenho essa rede descentralizada operando em vários lugares do mundo, trocando informação de forma interoperável. Então, as parachains, elas são hiper específicas em determinadas coisas. Então, por exemplo, eu tenho uma parachain dentro da Polkadot muito especializada em identidade. Seja qual for a aplicação da identidade, eu tenho uma infraestrutura de identidade. E eu tenho também, por exemplo, parachains especializadas em cross-border, que é fronteiras, transferências de fronteiras, recebimento. Olha, eu quero criar um produto, exemplo, né, que tem o Know Your Customer, que é o Conheça Seu Cliente, que é uma medida de compliance internacional para a transferência de valores. Eu posso usar, exemplo, essa empresa que se chama Qt, dentro da Polkadot. Eu posso usar toda essa infraestrutura, ela está pronta para mim. Né? E aí eu também posso usar a da outra, por exemplo, que se chama Pendulum, para criar uma aplicação, um produto de transferências cripto/monetárias internacionais. E aí eu vou criar esse produto com essas duas tecnologias blockchain, que, de novo, são descentralizadas, transparentes, auditáveis, e aí eu consigo pegar ambas elas e criar um produto. Produto leia-se, né? Algo que tem uma experiência para um usuário específico e que pode gerar valor para esse usuário. Mas eu só te dei um exemplo. A gente tem várias outras blockchains especializadas, cada uma em alguma coisa específica. Não são tão generalistas. Mas qual é a questão também das parachains? As parachains, elas são blockchains inteiras. O que significa ser uma blockchain no final do dia? De camada 1, Layer 1, que a gente chama. É uma blockchain que ela te traz uma infraestrutura para você construir algo em cima. Então, eu na minha infância eu jogava muito um jogo chamado SimCity. Sim. Você é prefeito. Então, eu faço essa analogia. O que é a Polkadot? A Polkadot, você como prefeito de SimCity, você precisa pavimentar, você precisa criar grandes rodovias, você precisa criar encanamento, você precisa de uma usina elétrica não sei aonde, e até outra não sei aonde. Então você cria um ambiente para que... e você cria não só um ambiente, mas você cria as zonas residenciais, comerciais, industriais, para que atraia pessoas. Então, a Polkadot, eu digo que é essa infraestrutura. Ela criou uma forma das blockchains, que depois vão ser os prédios, que vão atrair residentes ou negócios para alugarem as salas, para que eles possam dar de carro, que são as informações, né? Então, a mobilidade, digamos assim, urbana, mas indo para o... Fazer uma metáfora, né? Uma metáfora, ela é isso. E o que é a parachain? A parachain é um projeto que se interessou nessa infraestrutura e a parachain, por exemplo, entende que nessa infraestrutura vão existir outras parachains, por exemplo, que vão precisar, não sei, vão precisar de autenticidade ou registro. Quero fazer um registro do meu nome na blockchain. Aí ele cria uma estrutura, um prédio, né? Que é o que a gente chama, na metáfora, a gente chama de uma Layer 1. A Polkadot é Layer 0. Ela é o terreno para você construir. Boa e analogia. A parachain, ela é o prédio. E esse prédio ele pode ter características, por exemplo, de atrair apenas residentes de classe A, classe C, classe B, não interessa. Então, a partir daquele momento, aquela parachain, que é esse prédio dentro da cidade, ela começa a atrair pessoas que querem construir andares, apartamentos específicos. Então, ela é Layer 1, que vai finalmente dar a possibilidade para dentro dessa Layer 1, você ter Layer 2 ou dApps. O que é uma Layer 2? É uma infraestrutura dentro de uma outra infraestrutura. Então, se você tem, por exemplo, um prédio, esse prédio pode ter uma galeria
comercial no térreo, como é muito comum. Isso, digamos, é uma Layer 2. Então, Essa galeria pode ter uma cafeteria. Que aí é um aplicativo. Então, Uhum. essa infraestrutura de encanamento, de eletricidade barata, de rodovias e mobilidade urbana, Polkadot, o prédio que levantou e tem uma infraestrutura que está traduzindo essa infraestrutura da Polkadot em alguma coisa mais útil, né? É a camada 1. Aí você tem a camada 2, ou um DAP, que é um produto para as pessoas usarem. Ou um apartamento ou uma galeria, né? Então, um apartamento é um produto consumível, as pessoas vão querer usar, pode alugar para Airbnb, que seja. Mas é mais ou menos assim, eu estou tentando simplificar Entendi. Não, de uma tá forma legal. super simples para entender qual é a diferença das camadas. E aí, o que é uma app chain? Uma das vantagens da blockchain é você poder, por exemplo, emitir seus tokens. Esses tokens, eles têm regras próprias, né? Porque no final do dia, o que uma blockchain ela também faz? Ela redefine o que é um sistema monetário para uma comunidade. Então, digamos, todas as pessoas, sei lá, que postarem no Twitter, bem simples, determinada coisa, vão ganhar tantos tokens. O que você está dizendo? Que o sistema monetário daquela blockchain, de alguma forma, tem a ver com a movimentação em mídia social. Então, uma app-chain, ela pode produzir e ter seus próprios tokens e controle de como ela vai usar esses tokens sem precisar construir uma blockchain. Então, a gente, por exemplo, tem dentro da Polkadot uma parachain chamada Tansy, que ela facilita com que qualquer pessoa tenha a sua app-chain, que ela tem basicamente qualquer pessoa, 5, 10 minutos para fazer um deploy, literalmente construir sua app-chain, e a partir desse momento pode emitir seus tokens, pode hospedar transações dentro da sua app-chain, mas sem necessariamente ter passado pela, digamos assim, dificuldade e esforço de construir uma blockchain. Construir uma blockchain é alguma coisa muito complicada. Então, uma app-chain, normalmente, é uma aplicação que faz um onboarding de novos empreendimentos e novas pessoas serem mais fáceis e terem, basicamente, as mesmas funcionalidades de uma blockchain, sem você precisar ter o custo de ter uma blockchain. Então, na verdade, a blockchain, hoje em dia, ela está se tornando o quê? Uma inovação mais acessível. E por ser mais acessível, ela está sendo mais abrangente. Qualquer inovação, ela só é inovação quando o custo dela se torna para todos, né? Aí a gente está falando de adesão, senão... Legal, vou aproveitar essa deixa e perguntar para você. Vocês estiveram na Blockchain Rio, foi semana passada, e você é um carioca que mora em Lisboa, que está trabalhando na Polkadot. Como é que você está vendo a movimentação do Brasil e do Rio nessa tecnologia? Eu acho que o Blockchain Rio ele foi talvez o primeiro movimento que olhou para a América Latina, mas principalmente ao Brasil, né? Porque o fundador é brasileiro e, enfim, e falou que o Brasil é uma potência. É uma potência, a gente tem essa potência, mas a gente precisa gerar essa comunidade, né? Preciso trazer pessoas. Então, em 2022, salvo engano, foi o primeiro Blockchain Rio. O Francisco, ele começou a conversar com pessoas no mundo inteiro. Vem para o Brasil. Aqui tem projetos interessantes. Aqui você já tem comunidade de embaixadores que acreditam na sua tecnologia que está aí fora. Vem para cá. Passou 2022, foi um sucesso, mas foi o primeiro, né? Então, a comunidade em 2022 foi bom porque foi um lugar para essas pessoas se encontrarem, né? Se conhecerem, fazer network, né? Tinha alguns eventos, mas não dessa magnitude com essa proposta. 2023 amadureceu um pouco mais. O próprio mercado, em questões da regulação, já está mais avançado em discussões, e isso atraiu mais pessoas. Essa blockchain que aconteceu agora, essa blockchain Rio que aconteceu agora, assim, para mim foi catártico, porque tivemos, inclusive, palestra do presidente do Banco Central, né? Estamos com projetos no Banco Central, com a FENASBAC, para testar
como é que a nossa moeda, como é que a nossa economia pode se comportar diante de uma tecnologia blockchain. Tornando o Brasil mais transparente, tornando o nosso sistema financeiro mais claro. E é um sistema financeiro bem robusto, né? E né, a gente... Considerado um dos melhores do mundo. Né? Isso é muito legal, né? Isso é muito legal. Ao mesmo tempo, a gente também está atraindo pessoas do mundo inteiro. Então, o Brasil ele se tornou assim, por causa dos agentes regulatórios que são abertos a entender como é que o mercado está se movimentando, são abertos a, junto do mercado, entender o que é bom, o que é ruim, para fazer acontecer essa inovação. Então, no mundo, eu hoje em dia, apesar do Brasil ele ter começado depois, eu que moro em Lisboa e vou para vários outros eventos de blockchain na Europa, a maturidade de execução, de fazer, de trazer para a economia real que o Brasil tem, eu nunca vi. Que barato, hein? Não, eu arrepiei agora, porque o brasileiro e nossa cultura, ela é fazedora e eu realmente estou vendo que a gente está fazendo escola. Que bacana. A gente está sendo chamado para ajudar nós aqui da Polkadot, a gente é desenvolver de negócio da Polkadot, a gente está sendo chamado por outros países para... Não, mas como é que vocês estão fazendo? Mas como assim você fez uma startup ali, conectou Polkadot aqui, fez não sei o quê? Mas como assim? Eles estão, assim, realmente impressionados. E é uma questão de cultura. O empreendedor brasileiro, ele é... É bom. Ele é bom. Ele está sendo reconhecido, né? Tá. Falar em cultura, eu vou falar de educação, que vocês têm alguma atuação em educação. Me conta isso, eu li, sou interessado em saber. Olha, a gente acredita que a blockchain ela é uma transformação social. Transformação só vem com transformação de pessoas. Transformação de pessoas só vem com experiência transformadora, que é educar. E o que é educação? Educação não é só teórico, é fazer, né? É botar as pessoas para se capacitar, fazer. Então, o que a gente tem feito? A gente tem conversado com universidades, campos tecnológicos. A gente, por exemplo, tem uma parceria com a UTFPR, no qual a gente propôs a fazer um laboratório juntos com eles, lá no Paraná, e eles vão desenvolver 10 projetos em conjunto com a Polkadot para explorar. O que isso significa? Significa que cientistas vão poder aprender na prática o que é fazer uma tecnologia. Também temos projetos, por exemplo, com o Código Brazuca aqui no Rio de Janeiro, que está aberta as turmas, abriu recentemente. Já estamos com mais de 500 alunos para ensinar programadores jovens a desenvolverem Polkadot em blockchain. Por que também, né? Porque como a gente está sendo um centro de atenção do mundo, a gente tem que ter pessoas que saibam fazer, né? Não é só o empreendedor, a gente precisa também de pessoas capacitadas tecnicamente para criar as tecnologias. E não só isso, para que o Brasil seja reconhecido como uma grande potência de economia criativa, que eu coloco nesse bolo um pouquinho dessa turma que está criando aplicativo, criando software, e que a gente possa criar essas pontes internacionais. Então, a educação, ela vai preparar os empreendedores de agora, ela já está preparando os profissionais para agora já começar a atuar no mercado internacional, mas botando o Brasil ali como um ponto não só atrativo para capital estrangeiro, mas também para fazer projetos aqui. A gente está muito preparado, nossa economia está preparada para absorver esses projetos. Então a gente precisa de mão de obra, a gente precisa de gente qualificada. Pô, não tem maneira melhor de terminar um programa, né, com essa, né, uma edição do videocast nosso aqui, com essa coisa para cima aí que você falou. Ambos ficamos arrepiados. É o Brasil, né, despontando, é o Rio despontando. Muito legal. Obrigado muito pela sua participação. Sucesso aí. E a gente volta na semana que vem com mais uma edição do Rio ETEC. Até lá.